Connosco em direto a partir do Porto, ele que é professor precisamente da Porto Business School. Ainda as comentadoras RTP, Helena Garrido, jornalista, e Susana Peralta, professora de Economia na Nova SBE. É um gosto tê-los a todos. Vamos desde já olhar então sobre o que foi da Porto Business School, mais uma vez neste programa. Filipe, bem-vindo. Entre o que vai ser mais fácil e mais difícil, é possível pôr na balança em relação às intenções agora conhecidas? Bem, é uma boa pergunta. De facto, há aqui um ponto que ainda não foi falado, que foi a questão da ambição orçamental. O Governo ainda continua a prometer a redução de impostos. Depois de um aumento brutal da despesa, que já foi avisada pelo Conselho de Finanças Públicas ainda hoje, que ultrapassou aquilo que estava autorizado pela União Europeia, agora temos aqui mais um anúncio de redução de 500 milhões de euros de IRS já este ano, e depois também a continuação da redução do IRC, se bem que aqui já está um pouco mais suavizado. Portanto, neste ponto de vista, para mim, estas duas medidas parecem-me até mais complicadas de implementar do que até algumas reformas do Estado, precisamente porque vai ser difícil vender aos portugueses a necessidade de voltarmos aos déficits já para o ano. E, portanto, aí politicamente vai ser interessante ver como é que o Governo vai gerir toda esta questão, até porque é a primeira vez, já desde uma fase de superávites, que vamos ter a volta ao déficit. Muito bem, Filipe, já voltamos para olhar melhor a reforma do Estado. Eu aproveito os últimos minutos, são mesmo já curtos, desta primeira parte, para colocar aqui duas questões à Maria Manuel e ao Miguel Pérez Maduro. Maria Manuel, a conversa que já está há algum tempo ausente, embora estejam ambos com o microfone aberto, quer a Maria Manuel, quer o Filipe. Filipe, do seu ponto de vista, para onde deve apontar esta reforma do Estado, além dos pontos que já foram aqui falados, e imagino, até pela sua especialidade académica, a querer colocar uma reforma e uma desburocratização, uma simplificação ao serviço de uma economia que se quer mais competitiva, e os últimos dados até nem são particularmente animadores. Não, mas até vou voltar um bocadinho atrás e pegar na declaração do Miguel, porque há uma declaração muito importante na gestão moderna que diz o seguinte: a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. O que significa que é preciso uma cultura organizacional primeiro, antes de pensarmos em qualquer lei, em qualquer estratégia. Portanto, aquilo que o Miguel disse precisamente foi: nós temos a lei já inscrita várias vezes, só que as pessoas, os hábitos do dia-a-dia das pessoas, dos trabalhadores, dos funcionários públicos, não se alteram. E por causa disso a cultura não se muda. E, portanto, tem é que se conseguir arranjar uma forma de mudar esta cultura. O próprio Governo escreve no programa de Governo mudar a cultura de responsabilização. Eu quero perceber muito bem o que é que isto significa, porque ainda agora temos vários exemplos de desresponsabilização das direções mais altas de alguns órgãos públicos. Por exemplo, eu peço desculpa trazer um exemplo bairrista, mas o que aconteceu no Metrobus, de perceberem, passado todo um investimento, que o autocarro não faz a inversão de marcha, tem que se dar a volta à rotunda. Isto é um exemplo claro de incompetência. Eu não ouvi a CEO da STCP a pedir desculpa ou a pôr em causa o seu cargo, precisamente porque é sua responsabilidade gerir todo este processo. O Metrobus do Porto, e nós, os que vivemos a norte, sabemos bem do que é que se está a falar, mas já agora, para quem não vive no Porto, é esse da Avenida da Boa Vista, não é? Exatamente. E só mais um exemplo também que para mim é mais grave, é a questão do SINJIC. O SINJIC, o problema nem foi do médico, o problema para mim foi do Presidente do Conselho de Administração do Hospital não saber que havia funcionários seus a receber aquela quantia. Portanto, um Presidente do Conselho de Administração cujo objetivo é gerir as contas do hospital, não saber o que está a passar no seu hospital é de uma desresponsabilização gritante, que eu não percebo porque é que ele ainda está no cargo. Portanto, isto é a tal cultura de responsabilização. Se queremos responsabilização, devemos começar por aqui. E em relação à competitividade da economia, numa nota breve? Pronto, ainda bem que me fala disso, porque de facto saiu um estudo, ainda hoje está fresquinho, do IMD, em que eu tive o prazer de colaborar, e de facto Portugal mostra novamente um problema ao nível da competitividade, nomeadamente estamos a falar de questões fiscais, ou seja, impostos elevados, lei que não é efetiva e a própria burocracia do Estado. Portanto, o diagnóstico já está traçado há algum tempo, a própria proposta do Governo vai em sentido desse diagnóstico. Agora o que nós temos que perceber é como é que vai implementar todo este programa do Governo. Pedro Camões, reformar o Estado... É que eu acho que há um problema também na seleção dos dirigentes de alto a baixo, que habitualmente se coloca. E que hoje voltou a ser discutido. E que hoje voltou a ser colocada. Não é disso que eu estou a falar, é mesmo das coisas. Às vezes é feita... É só um exemplo, pegando... Atenção, não quero que entenda isto como um ataque pessoal, mas eu fui ver o mesmo currículo da CEO da SCCP e ela não tem qualquer competência de gestão. Ela tem
uma licenciatura em História da Arte, tem um mestrado em Estudos de Galeria e um doutoramento em Estudos de Museu. Foi para o Museu da STCP, deve ter sido brilhante, foi convocada para a variação da Câmara do Porto e depois foi convocada para CEO da STCP. Portanto, ela não apresenta qualquer qualificação de gestão para gerir uma empresa de 60 milhões. Portanto, é este tipo de falta de qualificação que é importante nós equiparmos os funcionários públicos neste tipo de hierarquia para depois a própria cultura organizacional ser uma cultura de exigência e depois ser uma cultura de Miguel, só para responsabilização. vir a Helena a seguir também. Eu queria tocar precisamente no ponto que é como é que nós mudamos essa cultura da administração pública. E queria ser um bocadinho provocador a esse respeito. Acho que temos de tomar certas medidas disruptivas. Acho que o programa do governo, um dos aspectos que temos é muito ambicioso, é que, do meu ponto de vista, não é suficientemente ambicioso, é na medida em que a inteligência artificial pode ser o fator disruptivo da alteração da cultura na nossa administração pública. Não pode ser apenas é visto como um instrumento de assistência à administração pública, não pode. Nós temos mesmo de estudar matérias em que vamos utilizar o sistema de inteligência artificial para decidir o que até agora era decidido por funcionários, depois sob supervisão, mas ao contrário. E eu acho que essa é uma das formas com ganho substancial. uma CRESAP reforçada. Eu sei que isto é minoritário na cultura política e nos partidos políticos. Começaram pelo Filipe. Ou seja, daqui a 100 dias, verdadeiramente, ao nível do que estamos aqui a falar, essencialmente focamos na reforma do Estado, qual é a pedra de toque que vai dizer já se conseguiu fazer alguma coisa ou verdadeiramente isto foi uma proclamação bem intencionada e não passou disso? 100 dias para começar a reforma do Estado, eu diria com uma ou outra medida simbólica acaba por passar, ou seja, vai ser mais preocupação de show-off político do que outra coisa e, aqui pegando até fazendo uma espécie de resumo do que é que aconteceu, de certeza que terá que ser anunciado pelo Ministro da Reforma do Estado para começar a ganhar alguma confiança política junto do Governo para depois começar a implementar as próprias reformas. Portanto, eu não acredito que vai ser feita absolutamente nada, apenas uma outra reforma ou uma outra medida mais populista, só mesmo para marcar a agenda. Atenção, os 100 dias são apenas uma referência para a vossa análise. Podem estender isso e sugerir, Pedro Camões, alguma medida mais alguma coisa? Talvez pode ser, agora estive a pensar bem, uma auditoria independente da Organização do Estado pode ser um bom passo para começarmos a ver as tais redundâncias no Estado. Posso acrescentar mais uma ao Carlos Daniel? Já que o Filipe só gastou 15 segundos, pode. Pode. Então é mais uma na área da digitalização que para mim Muito o contributo, o conhecimento que trouxeram a este debate e, obviamente, as várias dimensões concretas e com muitos exemplos daquilo que pode ser feito para desburocratizar, facilitar, simplificar a vida dos portugueses da relação com o Estado. No dia em que se começou a debater, então, o programa do Governo para a próxima legislatura, esse debate segue amanhã. É ou não é? Volta a ser 2 8 dias. Boa noite. Muito obrigado.